É Guaratinguetá, o assunto é cuidado com a população de Guaratinguetá. Estamos recebendo aqui o coordenador da Defesa Civil do município, Crisanto Filho, para falar das atividades nos últimos dias e da prevenção aí. É uma época que a gente até comentou mais cedo aqui, Crisanto, dessa instabilidade do tempo. A primavera sugere isso mesmo. É sol, é chuva, é calor, é frio. A intensidade que tá grande, a intensidade, a intensidade, né? Tá demais. A intensidade. E foi isso que vocês verificaram na última semana, fortes chuvas, com muitos ventos, inclusive, e a gente teve um problema grave lá na Tamandaré. Qual a situação neste momento daquela árvore que caiu na residência? Como que vocês atuaram? Qual é a situação de momento? Bom dia. Bom dia, satisfação estarmos aqui com a equipe toda e atendendo a cidade. Então, essa ventania da quinta-feira, digamos assim, né? Isso aí já estava previsto, havia as previsões das áreas meteorológicas que fornecem informações avançadas e preventivas para a Defesa Civil como um todo. Então a gente já tinha esse alerta, né? E o alerta era mais incidente, inclusive, para o litoral, né? A gente aqui não está no litoral, mas estamos ligados, todos nós muito ligados ao litoral, desde Paraty, Angra, até Bertioga e tal. Então já havia essas previsões para essa situação anômala no litoral mais acentuado, mas aqui também. Então, de certa forma, a gente já está prevenido e, né, apostos dentro dos recursos disponíveis para atender o que for possível. Então, na quinta houve um vento até interessante, que foi rápido, né? O espaço de tempo que deu as rajadas de vento mais forte foram rápido, mas muito acentuado, com muita força. Então realmente houveram bastante casos. Eu tenho até um número que não é nosso, prefeitura, mas de EDP, um número divulgado por um órgão de imprensa, que aqui em Guará, nessa ocasião, na quinta-feira, entraram quase 400 pedidos para EDP, né? 390 e tantos pedidos de reparo para EDP. A gente entende que, né, às vezes uma árvore que cai numa rua vai afetar X residência. Então cada um liga, cada um é o seu pedido, é o seu protocolo. Aliás, às vezes pode afetar o bairro inteiro, né? Centenas de pessoas. Né? Você derruba numa rua, cai a energia, tem um prédio com 50 apartamentos, são 50 pedidos, teoricamente são 50. Mas de qualquer forma o número é grande, né? E demonstra o tamanho do problema e a dificuldade em atender. Da mesma forma nos outros municípios, que o vento, que a chuva foi muito mais forte que a gente, né? São José, enfim. Então, agora nós em Guará, a nível específico de chamadas de defesa, nesse dia giramos em torno de praticamente 20 chamadas, né? A gente tem um efetivo pequeno para atender, são 2 homens de plantão. Então, na medida do possível, a gente vai atender. Os bombeiros auxiliam também. Todo mundo trabalha em conjunto, né? Agora, cada um com o seu direcionamento, com a sua prioridade, e lógico que em alguns casos vai trabalhar em parceria. Mas numa situação dessa de emergência fica difícil, porque são muitos chamados e você inclusive tem que ter o bom senso de priorizar o que você vai atender primeiro. Você não vai lá cair um galho na rua X versus uma árvore numa avenida que é acesso da cidade, é acesso para o hospital, afetou a energia elétrica de um órgão público de importância, né? Seja um exemplo mais drástico, quem sabe é um hospital, um pronto-socorro, um semáforo importante numa avenida de entrada ou saída da cidade, o acesso da Via Dutra. É lógico que a prioridade é para isso. Então nem todas as pessoas entendem que as prioridades existem, cada caso é um caso e que são N chamadas. Então, às vezes a pessoa insiste, né? E passa relato e reclama e questiona: mas por que não atendeu a minha casa? Porque você está na fila. São dezenas. Ali na Tamandaré, naquela casa que sofreu, né? Foi atingida pela queda. Aliás, foram 3 casas, uma foi mais danificada, né? Completamente destruída. Completamente destruída. Ali naquela região, em específico naquela árvore, vocês já tinham conhecimento do risco que aquela árvore proporcionava e receberam algum chamado daquela casa? Não, anterior ao evento, nada. Não tinha conhecimento nem nada. Para nós não tinha chegado nada específico dessa árvore. A partir do momento que houve a queda da árvore e afetou telhado e parede, etc, dado a magnitude da árvore, o tamanho da árvore, a condição e o local que a árvore estava,
Nós não temos equipamento para fazer a remoção e o corte da árvore daquele tamanho, daquele porte que já está apoiada na casa, né? Requer caminhão, equipamento, gente específica, corda, talha, quem que corrente. No caso, esse específico foi o bombeiro. Ou em determinadas circunstâncias, quem sabe até a Secretaria de Meio Ambiente pode fazer, tendo disponibilidade de equipamento, né? Porque a gente sabe que o equipamento é alugado, é licitação, tem o que dispõe de equipamento, não tenho detalhes, que a responsabilidade não é minha, mas como somos todos parceiros e tudo é prefeitura, a gente sabe que às vezes você está dependendo de um caminhão, de um contrato, venceu o contrato, não tem, enfim, as restrições naturais de serviço público. Até que momento que, até para o pessoal poder entender o papel da Defesa Civil, eu aciono a Defesa Civil, a partir daí qual é a atividade que vocês desenvolvem e até que momento vocês acompanham um determinado caso? Cada depende, caso é um caso, depende. Começa o primeiro ponto, um dia com 20, 30 chamadas no espaço de 2, 3 horas. Você tem 2 homens. Primeiro, tem 2 homens para atender a cidade desse tamanho. Tem que ver o risco à vida, né? Também. Tem que vai ver lá, até teve, vou dar um exemplo. Voluntário da Defesa Civil aqui em Guará? Tem voluntário, né? Mas o voluntário são poucos, né? E não é a todo momento. Não é até o momento. Eles são acionados. Existe uma condição de risco que você não pode submeter né, de um treinamento, de uma margem de risco, de um problema e da disponibilidade do voluntário. O voluntário, como a própria palavra diz, né? A gente tem caso de voluntário que liga, eu estou aqui, estou disponível, pode me chamar, essa semana eu estou na cidade e tal. Mas não é a regra. Não é toda hora, em algumas cidades existe o voluntário, mas ele existe uma compensação financeira de alguma forma para ele. No nosso caso é 0. Ele é voluntário no amor mesmo, no coração e no amor. Não tem compensação material de forma alguma. É o prazer de atender a cidade, né? Agora, só voltando na sua pergunta, você com 2 pessoas, você não faz atendimento nenhum com menos de 2 homens. 2 é o mínimo do mínimo, tá? É o motorista e mais um, né? Então você vai sair, vai sinalizar, vai cortar, vai arrastar, vai passar corrente, vai passar corda, vai jogar em cima de um caminhão com 2 homens. Então como é que estabelece a regra? Eu ia dar um exemplo. Um dos chamados da sexta-feira, em função do vento na quinta, porque na sexta-feira eu fiquei também lá, porque justamente ser com 2 pessoas, sai os 2, não tem quem atenda. Naquele dia se concentrou o trabalho ali naquela casa, né? Não, na sexta nem naquela casa. Outros capítulos que eu vou dar um exemplo. A pessoa ligou e disse: olha, eu tô aqui com um problema, caiu a árvore, tá interditando a rua e a minha garagem, eu tô com um familiar no hospital, toda hora a gente tem que sair para dar assistência a ele, eu tô com a minha garagem interrompida. Lógico que a prioridade é uma das prioridades que a gente correu para atender o mais rápido possível dentro daquilo que tinha disponível, né? Que é diferente de um galinho que caiu lá e realmente tá incomodando, mas meu Deus do céu, entendeu? Então a gente tem que levar isso em consideração e o agente ele tem esse bom senso de fazer essa avaliação também, o funcionário, para ver a prioridade que ele vai dar. Ali naquela situação, vocês receberam um chamado da família, vocês souberam da ocorrência depois, foi o bombeiro que ajudou a princípio, né? O bombeiro que fez o serviço pesado, né? E primeiro nós estivemos lá, constatamos que nós não tínhamos capacitação para fazer aquele trabalho. O bombeiro, na medida da disponibilidade pessoas, dele, né? Exato, na medida da disponibilidade deles, estiveram lá, fizeram o corte parcial da árvore, ainda está lá com muito material para tirar e terminar o corte, onde nós estamos fazendo o relatório e vendo quem que vai poder ajudar eles nessa segunda etapa, se a própria prefeitura ou o bombeiro de novo, né? Porque também... Mas agora vocês têm que voltar lá para fazer a avaliação de alguma... Já fizemos das outras casas. As outras estão condenadas ou não? Não condenada literalmente. Essa que foi mais atingida é o telhado. Que é essa que a gente está na... Essa não tem que fazer, destruiu a casa. Destruiu, né? Estragou bem a casa, parcialmente. E é uma árvore grande, hein? É imensa. Isso são toneladas, né? Então, vou remover a árvore, meu Deus do céu, são horas e horas e horas de trabalho com máquina, equipamento, caminhão. E ao redor não ficou comprometido, então, não, assim? Comprometido de risco não, porque o pior já aconteceu, né? Já caiu, graças a Deus, não houve dano material, só danos materiais. Cristiano, você falou que essa não estava no radar de vocês de monitoramento de possível queda, mas há outros pontos que vocês têm no radar que é de atenção, que pode vir a cair algum tipo de árvore? Tem algum ponto que hoje
chama mais a atenção de vocês aqui na cidade? A cidade como um todo, mapeado oficialmente, nós giramos aí, temos em torno de 40 pontos de observação, 40 pontos que a gente oficialmente considera da área de risco. A cidade inteira, tanto rural como urbano. Urbano, rural não, dentro do urbano. 40 pontos só no urbano? Só no urbano, que são as margens dos rios e ribeirões, as encostas, os barrancos, os morros, né? Essas áreas todas estão mapeadas, né? Em função desses riscos de enchente, inundação e erosão de forma geral, deslizamento e tal. Então essas áreas são monitoradas visualmente, né? Constantemente visualmente, principalmente na entrada dessa época de chuvas, aonde o risco é maior. E na época de seca, aí só é o fogo, é outra história, mas o fogo é aleatório, não tem área de risco em função do fogo, é outra história. Mas voltando ao pé da letra na tua colocação, existem essas áreas que são monitoradas. Agora, árvores, eu não sei estimar o número de árvores existentes na cidade, mas são milhares e milhares e milhares, sem sombra de dúvida. Em áreas públicas, em terreno particular, em residência, etc. A árvore é um ser vivo, né? O pedido é para quem acha que a árvore está oferecendo algum risco para a residência, porque primeiro a gente acha, e é muito importante essa visão do proprietário, de quem está ali próximo, e aí a gente aciona um técnico para verificar se realmente tem razão essa nossa suspeita. Esse pedido é feito para vocês, ou vocês identificam alguns locais, passam também para o outro órgão? Não, veja bem, a pessoa que tem o problema aqui, dentro disso que você exemplificou corretamente, né? A árvore na minha rua, na minha casa, no meu quintal, que eu estou achando que tem perigo, né? A orientação, o correto e o canal é a Secretaria de Meio Ambiente, ele vai procurar a Secretaria para que ela faça a avaliação, né? Porque tem toda uma legislação, todo um IBAMA, uma polícia ambiental, as fiscalizações, as denúncias anônimas ou não. Mas ela verifica a árvore e o senhor pode verificar se realmente há o risco de cair na casa? Pode ser um trabalho conjunto? Pode, porque às vezes a pessoa liga, a gente vai ver e constata que realmente, nós concordamos com você, aqui tem risco. Vamos chamar o técnico aqui. Que daí reforça mais, que vai né? dar o laudo. Dá uma celeridade maior para tirar a árvore. Realmente a árvore tem problema, etc. Pode ser removida, tá aqui a autorização, você vai fazer uma compensação. Você vai tirar essas duas aqui, vai ter que repor com meia dúzia de muda da árvore XYZ. Gente, para tirar uma árvore de um lugar, é claro, eu não tô achando ruim, tá, gente? Nunca se tira uma sem compensar do outro lado. A gente tem que valorizar e dar atenção pro meio ambiente, mas assim, tem situações que a árvore está oferecendo risco e é uma novela para tirar a árvore dali, entendeu? E ele está oferecendo risco à vida, né? A gente não quer acabar com a árvore, mas a gente precisa priorizar a vida, né? Sem dúvida. E são, de novo, né? Milhares de árvores na cidade, milhares. A árvore, vamos partir assim, a árvore é um ser vivo, né? Ela nasce, cresce e morre. Sozinha. Ela tem a vida útil dela, não existe árvore de 2000 anos, tem meia dúzia no planeta inteiro. Então toda árvore requer manutenção, desde o plantio, com a cova, com a formiga, com o bicho, com a doença, com a sombra, com o galho, com a poda preventiva, com a poda corretiva, com a manutenção, com a adubação, enfim, são dezenas de atividades que você tem que praticar profissionalmente ali para que a árvore dê os frutos dela, seja a sombra, seja a tenha saúde, tenha saúde e propicie o bem-estar, o lazer, a sombra na porta de sua casa, seja onde for. Agora, isso requer manutenção, trabalho e conhecimento. Você vê em N lugares da cidade, todos nós reclamamos que caiu energia elétrica, mas muita gente planta árvore absurdamente grande debaixo da linha de energia. Nem se preocupa com isso. É questão de 2, 3 anos a árvore, você põe um ficus debaixo de uma linha de energia elétrica. É fatal, claro, óbvio, ululante, que amanhã você vai ter interrupção de energia nessa rua. Daí, caramba, caiu energia na minha casa. Quem foi que plantou a árvore debaixo do fio? Agora, a norma está aí disponível, seja das firmas de energia, seja as normas de engenharia, seja as normas de boa prática em plantio de árvore, manutenção, etc. A norma existe e está aí para todos, né? Agora, a gente não leva isso em consideração em muitos casos. Então, vão se agravando as situações. A gente está falando de chuvas, quais são hoje os níveis do Rio Paraíba, dos seus afluentes, córregos aqui do município, qual é o nível de atenção de vocês hoje em relação a isso, já avisando essa temporada de chuvas que deve chegar, né? O nível dos rios está bem, né? A referência grande para nós é o Paraíba,
né? Mas ele, na situação atual, ele gira aí 2 metros, mais de 2 metros, na faixa de 2,5 abaixo do nível de preocupação. É lógico que quando tem muita chuva, principalmente na cabeceira, ou vem vindo num acúmulo grande de chuva, em questão de algumas horas esse nível flutua brincando de 50, 60 até 70, 80 centímetros rápido. Em poucas horas, muito rápido, né? Porque o vale é extenso, né? A água está vindo lá desde antes de Jacareí, ou né? Conforme o caso está vindo aqui atrás de nós aqui da Serra do Paraibuna e Paraitinga, onde está formado, né? Nós, só para ilustrar aqui, quem a maior parte das pessoas sabe, mas nós temos pequenos córregos aqui na região de Cunha que vão formar o Paraíba. Ele dá a volta aqui por cima da serra, vai lá em Jacareí, Santa Branca, volta e vai passar aqui embaixo. Então é até uma geografia interessante, né? Exatamente, é uma geografia interessante, que é interessante todos nós conhecermos, né? Isso aí é matéria de escola da gente lá com 8 anos de idade, 10 anos de idade, tá na matéria de escola, geografia regional. Né? Então, tudo isso vem afetar. Agora, o Rio também, nesses últimos anos, o Paraíba está muito assoreado. Né? Então, o nível dele Explica mudou. O que é assoreado pro povo aí, gente. É o acúmulo de detritos, areia, terra, ao longo do rio, que vai fazendo que ele fique mais raso, né? A gente vai vendo em determinados trechos ali, naquele pedaço da Vila Paraíba, você passa ali em qualquer situação, você olha a água do rio, você vê que tem pedra parada, acumulada, terra, né? Vai jogando o rio para as margens, enfim, vai afetando o curso do rio e causando N tipo de problemas. O assoreamento, num passado, onde era explorado com grande intensidade os portos de areia, desde Jacareí até o trecho enorme do rio, as dragas e a remoção da areia ajudava, né, entre aspas, a desassorear o rio, porque daí esses detritos vão rolando, vão sendo retirados de uma forma ou de outra. E aí o rio ficava fundo, o rio ficava mais fundo, etc, etc. A legislação proibiu em imensa maioria esses casos. Existem em Porto de Algumas existem, algumas existem, Jacareí, aqui Roseira, enfim. Existem alguns poucos portos ainda em operação, mas o desassoreamento do rio não existe mais nessa condição, né? Então isso aí também muda a situação. Quando a gente fala que sobe muito rápido, às vezes em parte é em função disso. Né? Agora, mudou o clima de chuvas, a regulagem do volume de água a partir das represas lá para cima da cabeceira do rio também fazem essa regulagem, né? Essa contenção preventiva, de forma, lógico, não refletir que em qualquer chuvinha, senão qualquer chuva ia dar uma inundação aqui embaixo. Então existe esse monitoramento, e esse monitoramento é um dos mais importantes que a gente tem na cidade na época de chuvas, justamente porque nós, Guaratinguetá, somos atípicos nesse sentido do Paraíba, né, que por água nas áreas baixas, e tanto é que nós temos o esquema das comportas ao longo da cidade que propicia esse controle. Fica tudo certinho. Vocês estão com algum trabalho no momento de desapropriação de imóveis por conta de áreas de risco, e vocês estão, ou então já tem ordens judiciais para poder retirar alguma família de alguma área, né? Porque isso acaba sendo comum, né? Porque vocês vão, tiram. Aí passa um tempo, o pessoal vai e constrói. E para vocês fiscalizarem, social, né? Demora, não é fácil. E neste momento tem alguma situação nessa que vocês estão trabalhando para evitar problemas futuros, né? Porque a justiça não vai tirar a casa de uma pessoa à toa. É para evitar um problema futuro, principalmente em área de risco. Vocês estão trabalhando nesse sentido neste momento? A rigor, a remoção de pessoas se dá, tem que ter, vamos usar a palavra compensação, né? Tem que ter a pessoa ser para onde ser locomovida, onde gerou o Santa Mônica, o Flamboyant, lá o Redesaz, enfim, alguns diversos nos últimos anos. Mas a gente vê que o espaço de tempo para cada conjunto desse ser posto em prática são anos e anos, e uma condição que não vai resolver, né? O crescimento populacional brasileiro é imenso, então é um problema recorrente, né? Mas nos atendo à tua colocação, tua pergunta, né? E hoje estamos mais recente naquela área da Eufrásio Fernandes, e tem uma orientação do Ministério Público, né? Nas remoções, no mapeamento das áreas que estão disponíveis, na identificação daquilo, com placas, com sinalização, para que não faça novas construções. Então isso aí é o mais recente que tem e está em andamento. Por outro lado, existe regularização de alguns bairros
não em área de risco. A regularização em si de bairros está em andamento pela prefeitura. Eu não tenho ao certo quantos bairros já foram regularizados, mas alguns deles já foram. É que para vocês no futuro isso facilita. Tem gente, o Crisanto, gente, já está terminando a entrevista aqui com ele. O pessoal está perguntando aqui da barragem dos Mortas, tá te dando bom dia, agradecendo ao trabalho seu e da sua equipe que trabalha em prol das pessoas em momento difícil, agradecer ao pronto atendimento. Estive no local com a família e quando acionei a Defesa Civil foi de pronto atendimento. Agradecer também ao Marco Evangelista pela assistência à família e quer saber da barragem dos Mortos. Se você puder falar aí. Podemos. De alguma coisa, alguma novidade. No começo do ano a gente falou bastante disso. Falamos, muito. Depois o assunto morreu, né? O Barragem dos Mortos dá volta ao assunto e volta a baile, mesmo porque tem motivo de ser, de preocupação de todo mundo, né? Mas não existe preocupação de achar que é uma tragédia iminente, né? Óbvio que não. Tudo requer avaliação, estudo, tem um acompanhamento de anos do Ministério Público. Daí você vai na restrição do órgão oficial responsável, que é o DAE, da Independência Guará, se é Aparecida, para fugir dessa polêmica, desse jogo. Num outro caso aqui, há instantes atrás, você está falando do jogo de empurra. Não é comigo, é com ele, e vice-versa. Então, eu não gosto dessa prática. Então, sem jogo de empurra, lógico, cada um tem que assumir sua responsabilidade. Mas o órgão oficial dono, entre aspas, da barragem, é o DAE. Agora, entende-se também as restrições orçamentárias de pessoas, de equipamento, de disponibilidade de recursos para fazer os reparos de manutenção obrigatório e mandatório, principalmente com uma obra daquele, com os riscos que submete a cidade. E não está sendo feito, é um problema que está aí sendo tratado, inclusive pelo Ministério Público, com multa, com essa coisa toda. Agora, Brasil, nós sabemos a dificuldade, os trâmites. Agora, está sob controle? Sim, está. Vem vindo na época de chuvas, vem vindo, está sob controle, né? Na medida do possível. Está sendo feita a manutenção? Da barragem, né? A gente tem informação que a manutenção foi feita das comportas, que foi o que aconteceu o ano retrasado. A prefeitura de Aparecida providenciou a manutenção a reforma das comportas, então entende-se que está numa situação bem melhor. Trânsito, ligar, vocês conseguem falar em Aparecida, se comunicam bem, né? Guará, Aparecida, porque é uma barragem que envolve os dois municípios, a comunicação tem que ser no mínimo, assim, fácil, né? Para você saber, tá limpo aí? Tá, fez, não fez? Exatamente. Esse seria o ideal. Seria a condição ideal, né? Seria a condição ideal. Está nota 10? Não. Vamos assumir aqui. Não, não é. Poderia melhorar, aperfeiçoar, estar com mais canais abertos? Sem dúvida. Mas tudo a gente sabe como é que funciona. Né? Existem muitas trocas, muitas mudanças, enfim. Mas, na medida do possível. Então vamos entrar em assunto polêmico no final da entrevista, mas tem alguma atualização? Quero saber se tem alguma atualização sobre o Riverside ou continua na mesma. O Riverside nós temos agendado para quarta-feira, amanhã, dia 19, uma nova reunião com o Ministério Público, convocada pelo Ministério Público, para tratar do TAC, do termo de ajuste de conduta, entre os envolvidos, prefeitura, construtora e condomínio. Está agendada para amanhã, esse TAC, essa reunião aqui em Guará, no fórum, no Ministério Público, provavelmente, eu acho que é a quarta ou quinta reunião com o Ministério Público para se tratar desse assunto, há mais de 1 ano e meio que vem se tratando desse assunto. Né? E é uma situação que ainda não está clara, correta, clara, perfeita e, né? Mas nessa reunião vocês vão só ouvir ou vocês precisam apresentar algo? A reunião não é o que está agendado pelo Ministério Público. A reunião é para que se faça a assinatura do TAC entre os três envolvidos. De novo, prefeitura, construtora e condomínio. Né? Esse termo de ajuste de conduta prevê o quê? Ele prevê os reparos dentro das normas de engenharia vigentes e seguindo mais de uma dezena de relatórios que apontam a gravidade e os problemas do edifício. Né? Então, dentro desses, de novo, mais de dezena de relatórios gerados por N entidades, seja contemplada pelo próprio condomínio ou pela empreiteira, para que se faça a correção do prédio, de novo, dentro das normas preconizadas, traçadas mundialmente ou normas brasileiras que sejam, mas
e com a sua respectiva responsabilização. E quem fazer essas restaurações é a construtora, né? Quem tem que fazer. A construtora ou o condomínio, né? Entre eles. Agora, não adianta eu falar que eu vou rebocar ali, cortar ali, pôr um vergalhão aqui. Tá bom, você vai fazer isso? Quem que é você? Eu sou fulano de tal, engenheiro. Esse aqui, ele projetou isso e esse aqui executou aqui, e está aqui o documento de minha responsabilidade. Eu projetei e você executou. Que deu o documento carimbado, assinado e datado junto com o projeto. Para fiscalizar a execução. Olha, então o prédio realmente foi reparado dentro das normas, dentro dos riscos apontados. Indiscutível isso, e dentro das normas que também, ao meu ver, é indiscutível, tem que ter. Claro. Vamos torcer para que esse termo seja cumprido, né? Exatamente. Fiscalizado. Aceito e assinado. Aceito, assinado, cumprido, fiscalizado no prazo, para que a gente consiga resolver a situação ali que incomoda toda a cidade, né? Inteira. Crisanto, mais uma vez, obrigada pela gentileza, pela disponibilidade de vir aqui falar com os ouvintes. O pessoal está mandando mensagem lá, bom dia, Crisanto. Não é de responsabilidade do Poder Municipal vistoriar as margens dos rios. Verificamos que a margem esquerda do Paraíba estão sendo associadas lentamente. Assoreadas. Bom, ele já explicou aqui a questão. A margem é erosão, né? Não é o rio, o leito. Assoreamento é o leito. O leito do rio. Baixo. Mas tá aí, obrigada pela presença, pela disponibilidade em estar aqui falando com toda a cidade, com os ouvintes de Guaratinguetá. Parabéns pelo trabalho de vocês. E aí, se precisar de alguma... de alerta, população, algum recado, passa pra gente. A gente está à disposição. Eu agradeço de antemão vocês, imprensa, principalmente nessa colocação de estar disponível, né? A gente tem esse canal aberto, às vezes ele não consegue online ali trocar uma figurinha com vocês, mas é fundamental esse diálogo e essa transparência total entre o poder público e a imprensa, porque que vocês que são o principal canal de comunicação com o município, com todo mundo, né? Então eu agradeço Diz que você já disponibilidade. Já está aí. E também as manifestações, as participações, pessoal, né? A gente que agradece, e isso aí é gratificante para nós, para a equipe todinha. A gente vai pôr um áudio já aqui. Isso ajuda. Gratificante para os funcionários nossos, para as equipes, né, que não mede esforço, horário, dia e o risco que se expõe para ajudar as pessoas em situações desagradáveis às vezes, mas que a gente faz com maior honra e maior satisfação. Obrigada. Eu agradeço em nome de toda a nossa equipe de defesa da cidade, dos demais órgãos da prefeitura, bombeiros, enfim, todos aqueles que trânsito, o COI, né, Secretaria de Obras, enfim, todo o meio ambiente, todos aqueles, agricultura, enfim, vai citando um, escapa o outro e é chato, né? Mas todos aqueles que trabalham pela cidade inteira. Tá certo, tá então, aí. Bom dia a todos e conte conosco. Obrigado, Crisanto.